painel sobre ESG, governança ambiental, social e corporativa. Governança é a palavra de ordem, né? Então, o João Casale, que estaria conosco aqui, ele não consegue chegar, que é o CEO da Nativa na América Latina, uma empresa bem conectada com todas essas questões do impacto ambiental e tudo. João é diretor do sistema que faz a avaliação do quanto impactante, positivo ou negativamente essas empresas estão. E, da mesma forma, o Humberto. Mas, de qualquer forma, estamos aqui com o Ednei, que tem um programa extraordinário, que é o Reciclar Social, e com o Gabriel Cropes, presidente do Conselho de Energia, mas ESG sem energia, sem olhar para a energia, não faz o menor sentido, né, Gabriel? Verdade. Ednei, conta um pouquinho para a gente do programa, como é que você vê essa questão da governança ambiental e corporativa. Porque é muito fácil a gente ver no site das empresas o ESG, qual é a descrição, o que a empresa pretende. Na hora que você conversa com um funcionário que pode ser de segundo escalão da empresa, o cara já não sabe nem direito o que está escrito lá no site. Ricardo, é isso exatamente o que você colocou. O ESG ele é um mecanismo muito importante e interessante que foi colocado para a sociedade, é colocado muito e cobrado muito de empresas, né? Mas não muito das pessoas físicas e nem dos órgãos públicos, do governo federal, estadual. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a cobrança muito grande em cima de empresas, né, de cumprir os 17 objetivos sociais. Porém, nós vemos cidades, por exemplo, como o Rio de Janeiro, em que o lixo é jogado na calçada, no centro da cidade, nos bairros, dito bairros nobres. E isso é um erro de governança, porque o poder público ele tinha que dar exemplo. Ele tinha que... E é fácil, com a tecnologia que nós temos hoje, né? Com a facilidade que se tem hoje de se comunicar, precisava ter sistemas adequados para que os condomínios pudessem descartar os seus resíduos de forma adequada. Então, o exemplo, a cobrança é muito em cima de empresa, penalizada a empresa, porém o poder público não. Nós temos o Rio de Janeiro, eu volto a dizer, como esse exemplo, né? Uma cidade que você vai, por exemplo, tem bairros aqui que você, 6 horas da tarde, é jogado todo o resíduo do condomínio na calçada, aí vem gato, cachorro, se estiver chovendo, então você imagina o drama que vira a cidade. E depois que passa o caminhão de lixo pegando aquilo do chão. Quer dizer, é um absurdo. Então, precisa ser cobrado de poder público, ser orientado pessoas de empresa, os funcionários, como você disse. O empresário é sempre muito cobrado nesse país, né? E a conta parece que sempre cai na costa do empresário. Ele é o culpado de tudo. E não é assim. O cidadão, ele precisa também ter esse conhecimento que ele tem muito mais cidadão empregado do que patrão. Então, a gente vê hoje a poluição, a contaminação do lençol freático por parte de residências, não é de empresas. É empresa fiscalizada, né? Ela paga multa, ela sabe que paga multa. Então, e o empresário, ele sabe também que o resíduo vale dinheiro. Você vai num restaurante, por exemplo, o descarte do resíduo de óleo vegetal, ele não joga fora. Vale dinheiro. Ele comercializa ou ele entrega para os funcionários para fazer um rateio ali entre eles. Agora, a dona de casa, as residências, são produções pequenas de resíduo e acaba descartando porque 300 ml, 50 ml não faz diferença. Mas junta milhões de pessoas... Ela acha que não faz diferença. Acha que não faz. E toda essa diferença. Agora eu quero deixar bem registrado a minha indignação em questão da responsabilidade e a conscientização do poder público em trato do resíduo. Hoje nós vemos um entupimento de esgoto que causa prejuízos absurdos para a sociedade, traz doenças, custos altíssimos
para as empresas concessionárias que pegam esses trabalhos para fazer isso, porque chove, eu digo sempre que lixo não tem perna, não tem vida. E muitas vezes a gente vê que não é o poder público que coleta esse lixo, e sim a chuva. Ela que coleta e leva esse resíduo, esse lixo para os esgotos, entope e causa problema seríssimo para a comunidade. Legal. Eu queria chamar o Eduardo. Eduardo, eu não consigo pronunciar o seu sobrenome, eu confesso minha dificuldade, que é o presidente do Sinaenco no Distrito Federal. Eduardo, fala um pouquinho para a gente, conta um pouquinho o que é o Sinaenco, como é que ele funciona e como que você vê essa questão ambiental que é o tema da nossa mesa. Beleza. Eduardo Stahlhofer. É difícil mesmo. Eu não ia conseguir, Eduardo, eu nem vou tentar. Imagina. Bom, o Sinaenco é o Sindicato da Arquitetura e Engenharia Consultiva. E produção, aqui se puder aumentar um pouquinho o som do Eduardo, que está um pouco baixo para a gente. Eu vou aproximar aqui o microfone. Melhorou? Melhorou, mas a produção eu acho que eles vão conseguir aumentar também um pouquinho. Mas vamos lá, Eduardo. Isso. Então, tá ótimo. É o sindicato patronal da arquitetura, engenharia, as empresas de arquitetura e engenharia consultiva, né? Então, consultiva é quem não vai executar a obra, mas vai projetar, vai fazer a análise da viabilidade, vai fazer o facility management, depois, o gerenciamento de facilidades, enfim, todo o ciclo de vida do empreendimento, menos a execução. Então, essa chama-se engenharia, arquitetura consultiva. É interessante essa questão do ESG, né, que a gente pode chamar de ASG também, né, ambiental, social e a governança, porque hoje isso já faz parte da identidade da marca, né? Eu diria que o ESG não é mais um extra desejável. O ESG hoje ele é uma necessidade dentro das nossas empresas. E a gente tem acompanhado essa evolução, isso começou lá atrás, né? Até com o tripé da sustentabilidade, da parte social e econômica, e agora entra a governança. Então, quando a gente começou a falar de sustentabilidade na questão de meio ambiente, principalmente, né? Chegando até 2004, quando a gente começa a aplicar, então, a sigla ESG mesmo, a evolução que isso veio acompanhando, essa evolução que veio acompanhando o desenvolvimento das empresas, principalmente no nosso setor de engenharia consultiva, né, a gente vê o quanto que isso agregou na qualidade em todas as esferas, né? Vamos falar só na questão social, por exemplo, né, hoje as questões de segurança no trabalho. Nós sabemos, o Brasil, por muito tempo, pode não ser o maior, mas já foi o maior, já foi recordista mundial de acidentes no trabalho. E nós temos hoje uma preocupação muito grande, esse entra o lado do S, do social, em você mitigar esses acidentes dentro da nossa construção civil, por exemplo, né? E podemos depois talvez explanar um pouquinho mais com mais tempo, né? Dependendo aí do andamento da nossa conversa, mas a gente citar e de que forma isso a gente vê hoje, né? Dentro das nossas áreas de projeto e dentro das nossas áreas de execução de obra. Como é que isso se reflete? Como é que o ESG está se refletindo dentro da dinâmica, né, dessa parcela da economia fundamental, né, nossa engenharia, e como é que isso hoje tem sido desenvolvido. Nós temos uma ferramenta fantástica hoje que está trazendo uma facilidade muito grande para aplicar tudo isso, na área de projetos principalmente, que é o uso da ferramenta do BIM, né? Building Information Modeling. Você está trazendo informações na modelagem que você tem da construção, e isso todo, em todas essas esferas, acabam, sem sombra de dúvida, trazendo benefícios para quem está à frente da gestão do projeto e na própria execução. Então, eu diria para vocês assim que hoje nós estamos vivendo um novo tempo, né? E é um caminho sem volta, né? Mas o Sinaenco ele tem, nesse aspecto, ajudado a divulgar
essas práticas de ESG dentro de suas afiliadas no Brasil inteiro, né? E é um prazer a gente estar junto aqui nessa mesa redonda, nesse painel, compartilhando um pouquinho disso que tem sido feito. Pelo lado ambiental, eu costumo dizer que é muito menos impactante você ser mais eficiente do que gerar energia limpa. Você, de alguma forma, com qualquer uma das fontes gerando energia limpa, você tem algum impacto. Se você é mais eficiente, na hora que você executa um projeto digitalmente, você avalia todos os riscos, avalia diversos fatores que não precisa avaliar lá no campo na hora. E então eu queria perguntar a Fabiana Vila Alves, que é assessora técnica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Fabiana, você está conosco? A Fabiana não está, então acho que caiu. E eu vou passar então a bola para o Gabriel. Gabriel, está contigo a bola. A gente esteve aqui conversando com o Cláudio, que é a pessoa que está capitaneando pelo Mubadala a nova Bolsa do Rio. E a conclusão que a gente chegou é que sem governança nada disso vai funcionar, porque você não vai manter a sua conduta ambiental adequada, como o Ednei estava aqui destacando, você não vai manter o lado social de forma adequada. Conta um pouquinho para a gente da tua visão, Gabriel. Eu sou um entusiasta dessa agenda ESG, Ricardo, e não... A pessoa olha para mim, não, o cabeludo ali e tal, ambientalista, negativo, tá? Assim, zero a minha pegada. Muito pelo contrário. Mas eu queria pegar um gancho aqui do Eduardo, né, que ele levantou. Assim, não existe nada novo quando se fala em agenda ESG. A origem disso ele está lá atrás, no tripé da sustentabilidade, que é um conceito que foi desenvolvido nos anos 60, anos 70, né, que basicamente... A sustentabilidade, todo mundo pensa muito na sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade ela tem um tripé que é ambiental, social e financeiro. Ou seja, porque se não tiver um aspecto financeiro, não é sustentável, se chama filantropia, que é uma coisa ótima e tem seus méritos, mas não é business, não é negócio. Nós estamos aqui no RJ Business. Então, estamos na Casa do Empresário, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Não estamos falando de filantropia. Então, é importantíssimo ter esse terceiro pé da sustentabilidade do ponto de vista econômico. E isso migrou para a governança por um motivo muito simples. Quer dizer, a própria sigla ESG ela tomou enfim, muita notoriedade a partir principalmente de 2020, quando o CEO do maior gestor de fundos do mundo, Larry Fink, gestor da BlackRock, fez uma carta aos acionistas, uma famosa carta da BlackRock, se posicionando que só iriam fazer investimentos com empresas com ações ESG. Por quê? Porque ele é maluco? Porque ele é ambientalista? Não. ESG é mitigação de risco. Então, quando um ente financeiro, uma bolsa, um fundo de investimento fala, não, eu quero investir em empresas ESG, porque não existe qualquer agenda aí que não seja mitigação de risco. Quais são os 3 principais riscos das empresas hoje? Um acidente ambiental, e a gente tem diversos exemplos aqui no Brasil que não tem muito tempo, e a gente não precisa falar só de Brumadinho e Mariana e o custo que isso teve, mas a gente pode pensar em vários acidentes ambientais, vários desastres ambientais que tiveram um custo direto no resultado da companhia e no retorno do acionista, que poderiam ter sido evitados, hoje a gente sabe disso. Segundo, o custo social, e aí não só em termos dos funcionários, como da sociedade que está no entorno. Então, já tivemos também episódios de riscos associados a questões sociais, como, por exemplo, trabalho análogo ao escravo em diversas empresas no Rio Grande do Sul. Recentemente, estou falando isso. E tantos outros episódios de práticas de risco que as empresas acham que vão fazer esse tipo de coisa e ninguém vai saber. E quando a coisa estoura, você tem um impacto direto no resultado financeiro da companhia e
na rentabilidade do acionista. Então, ambiental e social, no impacto aonde as empresas estão localizadas, no entorno, nas comunidades onde as empresas atuam, as comunidades que essas empresas afetam, tudo isso está nessa mitigação de risco do impacto social. E, finalmente, da governança, que eu acho que não preciso falar muito, em termos de escândalos e questões de fraude, de corrupção, que nós vivemos nos últimos muitos anos no Brasil e que afetam diretamente o resultado das empresas e, novamente, o retorno do acionista. Então, quando a gente fala de agenda ESG, por que nós devemos privilegiar investimentos em empresas que têm agenda ESG de verdade, não é para inglês ver, nós estamos falando de investimentos com mitigação de risco. É tão simples quanto isso. Fantástico. Eduardo, eu queria voltar no teu discurso. A gente, quando busca trazer uma clareza maior, um auxílio maior para uma determinada operação, para uma determinada empresa, a gente ouve... É meio que uma característica do Brasil, não muito distante de outros países. Não, eu não vou precisar de engenheiro, não, porque eu só estou fazendo uma ampliação lá no fundo da fábrica e lá está tudo bem, o fiscal não vai nem ver. Esse é o primeiro ponto. E aí você está falando de consultores. Que lugar esse consultor deveria ter? A gente vê outras nações fazendo diversas simulações, e aqui no Digital Twin, né? E aí reúne aquele grupo de pessoas e fala, não, está muito próximo ao prédio do lado. Não dava para ter essa noção simplesmente com as dimensões, mas agora que o modelo foi construído no BIM, a gente está vendo que haverá um sombreamento assim, um sombreamento assado, ou esse vidro que vai ser usado como num prédio fora do Brasil. Houve uma grande discussão, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, daqui a pouco eu lembro a cidade, onde esse prédio causava um calor gigante no vizinho por conta do reflexo. Peraí, se o cara tivesse construído uma modelagem de um prédio Digital Twin, né, fazer gêmeo um prédio ou um projeto digitalmente. Então, fala pra gente como é o trabalho que vocês fazem para mostrar a importância e a relevância de uma consultoria até nesse momento de decisão, né? Como é que isso deve estar na governança lá da empresa, esse tipo de decisão? Fala pra gente. Sabe que essa é uma luta permanente aí, né? É uma questão cultural, eu diria assim. Quando você fala de planejamento, você fala de consultoria. É impressionante que a ideia aqui é você desenvolver um projeto em 3 meses e você executar uma obra em 2 anos. Então você entende aí a dicotomia que ocorre, justamente porque não se privilegia essa fase do planejamento nessa consultoria. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes, que nós estamos, o Gabriel aí falando com muita propriedade aí sobre a sigla, né? Eu me ousaria até de dizer, e tenho visto alguns comentários por aí, que talvez a gente tenha que incluir mais um E aí, né? ESGE, né? Que seria o Environmental, Social, Governança e o Econômico. Esse é fundamental dentro de toda essa cadeia. Por que eu falo que isso é fundamental? Porque hoje a impressão que se tem é que você contratar um consultor, você está gastando dinheiro. E é por isso que ele faz esse cafofo escondidinho lá no fundo do quintal, no fundo da fábrica dele. Em 2010, eu tive a oportunidade de visitar o escritório do Norman Foster em Londres, e eles estavam desenvolvendo o projeto do velódromo das Olimpíadas. Sabe quanto tempo o escritório dele levou para desenvolver o projeto do velódromo, onde ocorrem as provas de ciclismo? Exatamente, aproximadamente 1 ano. 1 ano. Então, 1 ano fazendo simulações, já utilizava a plataforma BIM, coisa que chegou mais recente aqui no país, mas lá já era comumente utilizado. E eles desenvolveram a modelagem, depois de 1 ano, executaram a obra em 6 meses. Foi um sucesso. Você tem que atingir condições de temperatura dentro daquele ambiente para poder ser certificado um eventual recorde pelo COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional. Nós temos o exemplo do nosso velódromo aí no Rio de Janeiro.
né? Provavelmente esse projeto deve ter sido desenvolvido aí em 3, 4 meses no máximo. A execução nem foi completa, tivemos problemas, inclusive, de desmoronamentos depois, né, da inauguração, caiu o teto do velódromo. Isso mostra bem, exemplifica bem essa visão que se tem cultural dentro do nosso país. A gente que representa, então, o Sindicato das Empresas de Engenharia e Arquitetura Consultiva, a gente batalha diariamente para mostrar para a sociedade brasileira, ó, aqui está o caminho. Né? Até antigamente eles botavam assim, contrate certo, contrate um arquiteto. Vocês lembram disso? Né? Construa certo, contrate um arquiteto. Pois é, exatamente isso. Então nós temos que mudar essa chave, e isso, gente, começa já com o poder público, os editais. Quando você recebe um edital e aquele órgão vem estabelecer um prazo para executar um projeto, às vezes de um data center, de missão crítica para aquele órgão, e considera 3 meses para você desenvolver um projeto dessa magnitude, gente, tem alguma coisa que está errada. Você vai entregar o que estão esperando para 3 meses. Exato. E tem gente que faz, esse que é o problema. Aliás, faz de conta que faz. E tem gente que faz de conta que recebe. Né? Então nós temos que mudar. Que paga, exatamente. Então nós temos que começar a mudar isso e cada vez mais, gente, começar a engenheirar nesse país e a gente realmente passar para esse planejamento, né, com essa consultoria técnica, com qualidade, para que depois, quando a gente for para o canteiro, para a execução da obra, aquele projeto, aquele objeto que foi demandado, ele transcorra e ocorra da forma mais rápida, com qualidade e segurança. E aí o BIM entra. O BIM, inclusive, na fase de gerenciamento da obra. Isso já é utilizado hoje. Até depois, no Facility, o BIM 6. Né? Então, hoje você consegue minimizar bastante o retrabalho em obra, porque você compatibiliza bem os projetos, tanto, né, os projetos complementares com os projetos de arquitetura, planilhas que estão mais adequadas ao que de fato vai ser demandado de custo, né, do insumo mão de obra e material. Então você só tem vantagem nisso, reduz o resíduo que você vai ter em obras, você traz todo o material hoje, né, a própria indústria já entendeu isso, está entregando paletizado para você, mas nós lutamos ainda com questões, por exemplo, de mão de obra. Né? A mão de obra no Brasil, na construção civil, ela é hoje um dos grandes gatilhos aí para manter a economia no país. Então, quanto mais você aplaca tecnologia nesse desenvolvimento, mais você afasta aquela mão de obra que não está tão bem treinada. E aí entra o social dentro das empresas. Né? Tem que treinar esse povo. Tem que treinar para que eles não percam essa oportunidade aí e fiquem aleijados. Essa é uma questão de sobrevivência. Né? E lá pelas tantas, a empresa construtora falou, nossa, eu não tenho essa quantidade de dinheiro, não está previsto, não estava previsto isso, eu concordo com você que as normas exigem que seja dessa forma ou daquela forma, mas como é que eu faço? E aí aquela obra, eu apresentei uma opção completamente enxuta, mas preservando a engenharia, e aí a coisa mudou. O meu cliente construtora falou assim, puxa, você estava me roubando antes? Não, não estava te roubando antes, a questão é que saiu um monte de automação disso daí, e agora, com essa opção, você tem um fusquinha que não quebra, mas o camarada desse hospital público que vai acionar o sistema, ele vai ter que sair andando e ligar e desligar 30 máquinas, ao invés dela estar automatizada em algum ponto, ao invés dessas máquinas estarem medindo a carga naquele determinado momento e tornando eficiente, que é a gente está falando aqui de eficiência, de transição energética. E o cliente acabou levando isso por um lado de que estava sendo cobrado um valor muito mais alto. Que dificuldade que a gente tem de olhar pela governança de uma forma mais efetiva, de olhar pelo lado social de uma forma mais efetiva, né, Gabriel? Eu acho que eu queria fazer um gancho aqui também na fala do Eduardo, quer dizer, uma coisa que eu fico revoltado, Ricardo,
é quando a gente vê assim, aqueles memes, né? Ah, o brasileiro tem que ser estudado, o brasileiro da NASA. Cara, e é uma gambiarra, né? Assim, invariavelmente é um vídeo de um sujeito completamente despreparado, completamente desqualificado, fazendo uma gambiarra, entendeu? O nome é esse, colocando em risco a si próprio e a todos que estão ali no seu entorno, e a gente acha isso o maior barato. A gente comemora isso, a gente acha isso louvável. Isso não é louvável, gente. A gente tem que parar de achar que a gambiarra é bacana porque é mais barato. Não, isso aqui custa, na loja custa tanto, eu vou fazer aqui uma gambiarra. Ou eu vou contratar uma empresa de engenharia. Não, para quê? Isso aqui eu faço. Quer dizer, isso é uma questão realmente cultural importante. Agora, e aí entra realmente, o Ednei falou corretamente no começo, entra o poder público. Porque se você não tiver uma regulamentação e uma fiscalização, isso simplesmente não vai para frente. Por quê? Nós temos uma questão cultural muito forte. Quer dizer, eu sou do mercado de gás natural. No mercado de gás natural, principalmente no mercado veicular hoje, você tem uma situação periclitante de conversões de veículos para GNV que são absolutamente ilegais. As pessoas utilizam um eufemismo, porque são conversões irregulares. Eu falo sempre, não é irregular. Irregular é quando a gente esquece de pagar o imposto do carro, esquece de pagar o IPVA, a gente está irregular. A gente vai lá e paga, a gente regulariza. Essas conversões são feitas totalmente à margem da norma. Quer dizer, o sujeito não tem a menor noção do que ele está fazendo. E aí a gente vê alguns acidentes, 100%, a gente tem registro disso, 100% dos acidentes com veículos movidos a GNV no Brasil são causados por conversões ilegais. Quer dizer, isso é um crime. E não acontece nada. E a gente continua discutindo o ESG. E não acontece nada, porque não é responsabilidade de ninguém. Não é o Detran, não é o Inmetro, não é o Procon, não são as distribuidoras de combustível, não é a distribuidora de gás, não é ninguém. Então aí ninguém tem responsabilidade. A responsabilidade é de todo mundo. Se a gente quer mudar esse jogo, a responsabilidade, a gente tem que entender ela como que nós fazemos parte desse processo e dessa consequência. Mas eu concordo com o Ednei quando ele fala, quer dizer, isso parte da pessoa. No final das contas, porque as empresas são feitas de seres humanos. Nós ainda, o doutor Josiel está tentando montar uma empresa que não tenha seres humanos, tudo com inteligência artificial, mas nós ainda não estamos lá, as empresas ainda são feitas de pessoas. E são as pessoas que tomam as decisões. E não tem jeito. Aí tem que ser o poder público impondo as normas, impondo as regras e fiscalizando, porque senão a gente nunca vai sair desse negócio. A gente fica nesse 6 por meia dúzia aqui e não vai a lugar nenhum. Você sabe, Josier, muito bem-vindo a essa mesa. O Josier é o presidente da associação, é o nosso presidente, e criou um ritmo bem diferente aqui na casa e inovador. Embora a casa tenha, a Associação Comercial do Rio de Janeiro esteja fazendo 215 anos esse ano, ela é inovadora e tem sido inovadora nesses mais de 2 séculos. E a gente tem conversado muito sobre essa parte de sustentabilidade, né, Josier? E do quanto que as empresas, o impacto positivo dessas empresas na sociedade, e até ouvimos e estamos entrando nessa onda de melhor entendimento do que é uma empresa regenerativa, que além de não impactar negativamente no ambiente, como que ela traz um processo ou que ela participa de regeneração desse planeta. E, Josier, conta um pouquinho do que você está planejando, do que você tem feito pela casa, porque a gente fala, mas ninguém melhor do que você, que é o piloto desse avião. Obrigado, Ricardo. Na realidade, eu sou presidente de uma associação empresarial e que reúne o que tem de melhor no Rio de Janeiro, em termos empresariais, e que buscam todos que o Rio possa se transformar e voltar a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Esses são, eu diria assim, o mantra da nossa, esse é o mantra da nossa administração. Todos que tiverem esse mesmo propósito
são muito bem-vindos a essa Casa de Mauá. Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, foi o terceiro presidente da Associação Comercial, que completa esse ano 215 anos. Não é uma coisa trivial, uma associação empresarial ou uma organização de qualquer monta completar 215 anos, seja em qualquer nível, muito menos nas instituições sem fins lucrativos, como é o caso da nossa associação comercial. O que nós temos feito aqui, e muito me deixa feliz, é encontrar pessoas como vocês, que estão discutindo um assunto que é absolutamente pertinente no momento que a gente está vivendo, a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade das empresas, ela passa pela responsabilidade com a sociedade. Essa sigla ESG, ela caiu assim no lugar comum, e eu acho que também tem uma utilização muito indevida, às vezes, dessa sigla, para poder justificar valor de ação, para poder justificar preço de produtos e serviços. Mas eu tenho o sentimento de que encontros como esse que vocês estão organizando hoje podem fazer com que o empresário que está participando, o engenheiro, o empresário, o empreendedor que esteja participando desse encontro se conscientize de que devemos esquecer a sigla. A sigla é uma mera referência do comportamento empresarial. Eu quero ter boas práticas de governança para poder ter sustentabilidade no meu negócio. Eu hoje mesmo, aliás, ontem, participei de um encontro, ou foi hoje mesmo, eu já estou meio com tanta reunião que eu estou meio confuso, sabe, Ednei? Mas o encontro das mulheres, aqui o Conselho Empresarial de Mulheres Nós. E eu estava exatamente dizendo para as nossas mulheres empresárias que formam o Conselho que as mulheres já avançaram bastante na questão da gestão empresarial. Nós já encontramos centenas, milhares de mulheres nas funções de gestão empresarial, em cargos de diretoria, já estão ocupando, felizmente, ao longo das últimas décadas, os lugares de destaque. Agora, as mulheres empresárias, e as mulheres empresárias do Rio de Janeiro, foi esse o meu incentivo e o meu desafio para elas, é que elas migrem para uma outra posição, a posição de governança, que não fiquem somente na gestão, que elas possam participar dos conselhos de administração das empresas que estão no Rio de Janeiro, pelo menos. E com isso, porque você sabe, Gabriel, se você visitar as empresas de porte que tenham conselhos de administração, raramente você encontra uma mulher no conselho de administração. Você encontra como diretora, como CEO, como isso, como aquilo, diretora de recursos humanos, diretora disso, diretora daquilo, diretora financeira. Mas, quando você pergunta assim, eu fui visitar um grande banco essa semana, 2 semanas atrás, em São Paulo, e a diretoria me recebeu, e eu perguntei para eles, quantas mulheres você tem no conselho porque eles me falaram da equidade de acesso de mulheres. Eu falei, quantas tem no conselho de administração? Sabe quantas? 0. Não tem quase mulher no conselho de administração. Então, quando eu estou falando de G do ESG, nós estamos falando o seguinte, então vamos discutir a governança. Eu não tenho que ter cota de mulheres em governança, não é isso que eu estou propondo, não. Eu estou propondo que as mulheres competentes tenham o mesmo acesso que o homem competente aos conselhos de administração. Se nós tivermos esse compromisso, o Rio pode ser a grande referência brasileira do ponto de vista empresarial de estar com a governança que dá equidade de acesso por gênero e por pessoas competentes. O que importa é a competência. Não é a cor, não é o sexo, nada disso. É a competência. Tem competência, ela tem que estar lá no Conselho de Administração, porque as mulheres talvez possam contribuir para um olhar diferente das organizações. Eu faço um adendo, então, presidente. Existe um estudo de Harvard que analisou uma série, dezenas de empresas de capital aberto nos Estados Unidos por décadas. O americano adora fazer uma estatística, né? Então, tem esse estudo e está comprovado que as empresas
que tem diversidade nos seus conselhos de administração, com pessoas de diferentes gêneros, diferentes raças, diferentes históricos, diferentes nacionalidades, religiões, essas empresas, elas são mais sustentáveis, elas geram retornos maiores no longo prazo do que as empresas que têm conselhos, enfim, formados por pessoas parecidas. Porque tem um grande executivo da Disney que fala o seguinte: se alguém parece com você, ele pensa como você. Então, acho que é isso que a gente tem que manter. Começar a olhar. Por que essa agenda é importante? Não é porque temos que dar oportunidade, não é nada disso. Porque é melhor para a empresa, é melhor para o acionista. A diversidade de opinião, desde que o propósito seja o mesmo, é crescer a empresa. A segunda questão, só para não tomar o tempo dos meus colegas aqui, é a questão da letra S do ESG. Essa responsabilidade social não é somente, também, façam isso, vão ali dar uma comidinha para quem tem fome, dar bebida para quem tem sede, dar não sei o que lá para quem está precisando. Tudo muito bem, vai fazer isso também, mas não é isso a responsabilidade social que nós esperamos das empresas. A responsabilidade social que eu entendo que as empresas que compõem o conjunto da associação comercial precisa se dedicar é o compromisso com a sociedade. O compromisso com a sociedade. Ou seja, se, por hipótese, se existe uma indústria que produz, vou pensar aqui um produto, que eu sou médico, então eu vou fazer essa injeção para emagrecer. Ozempic. Isso é propaganda, o jabá. O jabá. Mas assim, se produz Ozempic, o dono da empresa que produz Ozempic deve ter assim a responsabilidade. Só tem rico, gordo, ou tem rico ou pobre gordo também que gostaria de emagrecer? Só tem rico diabético ou tem pobre diabético que gostaria de não precisar todo dia tomar uma insulina ou qualquer coisa, pudesse estar tomando o seu Ozempic para regular a sua glicemia ou para reduzir o seu peso, porque ele vai reduzir a ingesta calórica que ele faz habitualmente. Então, eu acho que uma empresa, qualquer porte, tem que estar pensando o seguinte: eu garanto o acesso da sociedade como um todo, de forma equânime, àquilo que eu produzo, seja de serviço, seja de produtos, seja no ar-condicionado, seja no gás, seja o que for. Nós produzimos as coisas e nós temos que pensar o seguinte: eu tenho que dedicar a minha empresa, na responsabilidade social que eu entendo, a garantir o acesso da população de forma equânime àquilo que eu produzo. Muitas vezes você não consegue, paciência, é um negócio caro, não vou conseguir de jeito nenhum que uma pessoa que ganha um salário mínimo compre uma ampola de Ozempic que custa R$1.000. Está entendendo? Obviamente que eu não vou conseguir, mas eu preciso fazer coisas da mesma forma que eu faço o Ozempic de R$1.000, para quem pode pagar R$1.000, eu tenho que produzir alguma coisa similar que possa garantir o acesso daquela população àquele bem que eu produzo como uma tecnologia que transforma as pessoas e a sociedade. Estou dando um exemplo muito abstrato e muito rasteiro, talvez, mas eu acho que a responsabilidade social é esse conjunto de atributos. E, por fim, a questão do meio ambiente. Isso aí, a questão climática hoje, eu acho que não há mais ninguém no mundo que possa discutir o impacto climático que a gente está tendo. E aí eu acho que uma empresa que tem a responsabilidade ESG deveria estar olhando para o clima a partir das periferias das cidades, das contaminações dos rios, dos riachos, dentro das favelas. Como é que eu posso ajudar as pessoas a não contaminarem os rios para poder melhorar a questão do meio ambiente? E esse trabalho precisa ser feito bonificando essas pessoas. Se eu não tenho onde jogar o lixo, eu fui visitar a favela da Rocinha. E direi, eu nunca tinha ido na Rocinha na minha vida. Uns 2 meses atrás eu fui convidado por uma ONG para ir lá conhecer, um trabalho muito bacana, e eu fui na Rocinha. Cheguei lá, é inacreditável.
o descarte de lixo que é feito nas ruas, aquele lixo transbordando, não há uma coleta correta, não há uma regularidade na coleta, não há um tratamento adequado. O caminhão não vai lá em cima, os carrinhos, não é nem caminhão, um carrinho que pudesse estar indo nas favelas, subindo aquelas goelas, não chega lá. Aí a pessoa pega e joga aquele lixo dentro do riacho. Se nós tivéssemos um trabalho, empresa responsável socialmente, que queira trabalhar o meio ambiente, vai olhar isso e dizer assim, eu vou investir ali. É o reciclar social. É o reciclar social que você faz. Exato. É isso. As empresas precisam começar a pensar isso como forma de monetizar, inclusive, o seu produto. É uma forma de você dar um dinheiro para quem vai jogar fora corretamente, vai descartar o lixo, ou o resíduo da gordura, do óleo de cozinha, de não sei o quê, mas tem que ter lá uma bambona, sei lá o quê, para botar o troço no lugar certo. A pessoa não tem. E aí você vai monetizar a pessoa por isso, vai reduzir a questão ambiental, e aí você pode valorizar teu negócio na Bolsa de Valores, a atuação, porque você está fazendo um trabalho, de fato, com responsabilidade social, com a preservação ambiental e com as boas práticas de governança que a gente espera. Então, eu queria dar só os parabéns, eu tenho uma outra coisa, só vim para dar um abraço. Eu não posso deixar de primeiro parabenizar o Josias e dizer o seguinte, o que o Ricardo disse, né, uma instituição de 215 anos, e foi presenteada com um presidente com uma visão como o Josias tem. E a simplicidade na ação. Eu acho que o resultado maravilhoso que está tendo, que a associação está conseguindo, é pela simplicidade da implantação das ideias, do respeito às diversidades. A primeira, acho que diretoria que cria o Conselho de Comunidades, ou seja, dando oportunidade e voz para essas pessoas dentro de uma casa do empresário, onde você pode formar. E aí o que o José disse responde praticamente tudo que nós vemos debatendo, o que o Eduardo falou. É importante demais, não é ficar só no discurso, em debates, em eventos, debatendo ESG. ESG tem que ser ESG na prática. Eu disse certa vez para uma grande empresa que ia investir 10 milhões para fazer a limpeza da Baía de Guanabara. Eu falei, me dá 5, que eu tenho um resultado melhor, porque vocês vão limpar, na semana que vem chover, vai levar o lixo todinho de novo. O problema não está no mar e nem nos rios, o problema está na raiz do problema, onde que é? Os moradores. E eles não são culpados, José. Porque eu pergunto para você, o morador, sem incentivo algum, numa comunidade, que não tem acesso de veículo, de carro de coleta, por falta de planejamento, porque uma favela não se cresce da noite para o dia. Então, quando começou, beleza, vai fazer uma favela, mas que faça com uma condição mínima de acesso para que se tenha trabalho. E aí, essa pessoa vai então pegar o lixinho dela, porque ela tem que fazer o bem para a sociedade, descer o morro, coloca lá embaixo o que você disse, não tem coleta. Então ele vai perder esse tempo para quê? Ele joga no morro. A chuva vem, leva e entope. Então, as pessoas fazem através da motivação. E nós temos feito um trabalho dentro do programa Reciclar Social, que é exatamente o de bonificar as pessoas, dar um incentivo para elas. E um outro trabalho importante que nós vemos fazendo, né, e ESG na prática, são palestras para jovens. Porque são pessoas... Eu estive conversando hoje aqui nos bastidores com pessoas, e ela falou, poxa, mexer com adolescente é um saco. Adolescente realmente é difícil, mas ele é o próximo dirigente das empresas, o próximo dirigente do país. Eu fiz uma palestra recentemente e eu falei, eu tenho 60 e poucos anos, mas a internet que você tem, a minha geração que deu, então o telefone que você tem, a minha geração que deu, a sua geração vai dar o quê para a próxima? Então é chamar e valorizar, e olha o que eu disse, vocês estão no caminho certo, vocês estão aqui na palestra, muitos jovens não estão tendo essa oportunidade. Então nós temos que fazer um trabalho na base e mudamos comportamentos. Eu acho que esse é o fator principal em ESG, é prática. O José precisa sair e ele deu já o apoio desde o início para que a gente conseguisse ter essa grande discussão aqui, José, e esse evento não se acaba nele mesmo, nós estamos formulando, a Gabi está formulando a Carta do Rio,
que é uma estratificação de tudo que foi falado aqui para que a gente consiga levar isso para frente. Nós estamos aí no momento eleitoral, para onde que a gente quer que esses representantes, que serão os nossos, olhem. E, Iago, por favor, vamos concluir em 30 segundos o nosso evento, que o Josier tem um compromisso agora internacional. Antes do nosso Iago concluir, e agradecer, Iago, pela organização do evento, eu queria convidar todos que estão nos vendo e ouvindo, e a vocês muito particularmente, para no dia 4, 5 e 6 de setembro, nós estaremos realizando aqui na Associação Comercial o 2º Fórum Rio Empreendedor. Temas como esse que nós discutimos aqui hoje serão debatidos com mais intensidade ainda, além de diversos outros temas. Estará abrindo o evento o governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais, estará presente o governador Paulo Artung, do Espírito Santo, o ex-ministro Raul Jugman, falando sobre segurança, a empresária Luísa Trajano, falando sobre a transformação digital da sua organização, enfim, uma série enorme de celebridades, incluindo Gabriel e Ricardo, conosco nesses 3 dias, e todos estão convidados a estarem lá conosco. Peço desculpas por não poder ficar aqui, mas eu tenho uma outra reunião com o pessoal de Washington nesse momento. Tá bem? Muito obrigado, Iago. Obrigado. Obrigado. Em nome da comissão organizadora do evento, eu gostaria de agradecer à Associação Comercial do Rio de Janeiro, à Conderportes, ao RJ+, e dizer que nada disso seria possível sem o apoio e o patrocínio, o espaço que vocês estão dando para a gente. Mais uma edição inédita, em formato podcast. Na América Latina não existe nada formatado nesse contexto. É aqui que a gente dá esse pontapé inicial, a gente acredita sim que veio para ficar. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, em nome de toda a comissão organizadora, e dizer que estamos também de portas abertas para o que vocês precisarem, que o nosso canal sempre estará aberto para esse diálogo. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Desculpe aí, obrigado, José. Um beijo no coração. E você que está assistindo a gente, vai lá, vê as redes sociais da Play Produções, do Klein Deb, vai lá no RJ Mais Business, visita, dá uma maratonada, tem uma série de vídeos tratando de diversos assuntos e você vai colher a informação na fonte, né, Iago? Porque a gente acaba ouvindo muita informação em rede social, ouve na fonte o que é a energia nuclear, ouve na fonte o que é fazer um projeto social, facilidades e dificuldades, ouve na fonte com o Gabriel, e o Gabriel tem participado de vários, viu, pessoal? O que é a questão da energia, o que é a contribuição das energias sustentáveis nesse cenário ESG do lado social, de governança principalmente, porque sem governança e sem um olhar para o lado social, não haverá o lado ambiental. Não haverá o lado ambiental, não se engane. Então, eu te chamo a fazer parte desse jogo. Levanta e vem para a luta, porque só em grupo nós vamos fazer a transformação que você precisa para a sua operação, para a sua vida. Então, fica com a gente e maratona aí nos vídeos que tem lá na Play, nos vídeos que tem lá no RJ+, que é o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Iago, brigadíssimo. Nathalie, brigadíssimo pela organização. Gabi, nós teremos nos próximos momentos aí a Carta do Rio, então teremos um driver para continuar seguindo nessa caminhada. Só também dando ênfase às entidades, que todas que se disponibilizaram em estar apoiando junto o evento, eu não poderia deixar de finalizar o evento sem citá-las. Abdan, Universo Nuclear, COP Meira, ABEM, a FEAG-DF, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CREA-RJ, Sinergás, FENEM, Rio Capital do G20, Prefeitura do Rio, ASM, a Salles Engenharia, Conderportes, RJ+, Associação Comercial do Rio de Janeiro, Faus Energia, Sinaenco, ABMEC MS, Satre, Faus Energia, ABMEC MS
e, enfim, tantos outros voluntários que estão junto conosco. Mais uma vez, a todo mundo que abriu o seu espaço, que confia na marca Play Produções, RJ+, acompanhem, né, as redes sociais, sigam, curtam, sigam todos os profissionais que passaram por aqui, as palestras estão disponíveis, compartilhem, porque eu acho que é isso que fica documentado e fica compartilhado com todos.